De volta com o Manhã no Ar desta quarta-feira, dia 11 de setembro. 11 de setembro é sempre um dia que marca uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, do resultado do terrorismo internacional. É algo que sempre vem à mente quando a gente chega neste dia. Por aqui, a gente também tem alguns casos muito sérios que preocupam a todos nós. No programa de hoje, nós vamos trazer dois casos de tráfico de drogas dentro do noticiário policial que chamam a atenção pelo envolvimento de famílias ou de familiares no tráfico de drogas. Em um dos casos, em uma ocorrência atendida por policiais ali da área do 30º DIP, da 30ª SICOM, na zona leste da cidade, um homem foi preso com drogas e no momento em que as coisas foram verificadas, este homem aí admitiu o crime. Ele admitiu a posse da droga, admitiu o crime de tráfico, mas disse o seguinte, ele disse que entrou para esta vida porque o filho estava devendo traficantes e ele precisava pagar a dívida do filho. Pagar a dívida do filho. Sabe por que o medo? Sabe o que leva um pai a se meter desta forma? Se é o que ele diz aí é verdade, o medo da morte, porque o crime, a dívida do tráfico está sendo cobrada, essas dívidas estão sendo cobradas nas ruas de Manaus com a vida. É dessa forma que os criminosos agem. Eu não sei se cometer outro crime é a forma de pagar uma dívida, mas este homem afirma que foi isso, que entrou para o tráfico para proteger o próprio filho. A gente traz um outro caso também, o caso de uma mulher, lá no bairro Santo Antônio. Ela foi presa, ela e o filho foram presos também por tráfico de drogas. A suspeita era de que o filho era o traficante. No entanto, a droga foi encontrada no quarto, no cômodo, no colchão desta mulher. E aí, a prisão em família, como você acompanha nessas imagens do trabalho da polícia. A prisão em família é uma situação muito complicada, são dois casos que a gente traz nesta quarta-feira, 11 de setembro de 2019, no programa, na edição de hoje do Manhã no Ar. E desde já a gente deixa aqui os nossos canais de interação com você. O nosso WhatsApp é o 992912167. Está aí na sua tela o número do nosso WhatsApp. Qual a sua informação, a sua opinião, o seu posicionamento em relação a esses casos de tráfico de drogas. O nosso WhatsApp não é a única forma de você interagir com a gente, não. Nós temos também a nossa página no Facebook, onde você pode deixar o seu comentário, onde você pode interagir com a gente. Esta é a página do programa no Facebook. Há também os canais da TV A Crítica, a TV A Crítica Oficial no Twitter, no Instagram e no próprio Facebook. Os nossos conteúdos são todos reforçados nessas mídias sociais, que são administradas, inclusive, por alguém do setor de mídias aqui da emissora, que sempre está mantendo contato com as pessoas que interagem com a gente, viu? O Saulo faz esse trabalho aí agora pela manhã. Ele vai entrar de férias daqui a pouco, viu, diretor? Ele estava se gabando aqui para mim. Mas, enfim, vai ter sempre alguém para conversar com você nas redes sociais. Nós temos interação também por meio do YouTube, viu? Nós estamos ao vivo na internet, está aí o endereço, é só digitar TV A Crítica no YouTube que vai aparecer o nosso canal, a nossa programação ao vivo e ao mesmo tempo a possibilidade de você interagir, você que nos acompanha a programação de Manaus em outros estados da nossa federação ou também até em outros países. A gente não pode esquecer do A Crítica Play. O A Crítica Play é a plataforma produzida pela nossa empresa, gratuita para você baixar no Android e iOS e acompanhar a nossa programação. Vamos lá de notícia? Vamos de notícia agora? Vamos lá para frente do Instituto Médico Legal, onde está o repórter Bruno Fonseca. Ele está lá, olha aí, bonito, alinhado, preparado para trazer as informações para a gente. Eu não sei se as informações são lá muito boas, né, Bruno? Talvez não sejam não, viu? São três ocorrências que foram registradas na noite de ontem aqui na capital. Bruno, que crimes são esses exatamente? Que informações você tem para a gente? Muito bom dia. Olá, muito bom dia, Emanuel. Bom dia a você que nos assiste aqui pelo Manhã no Ar, ao vivo, direto aqui do Instituto Médico Legal. Um crânio humano foi encontrado em Igarapé no final da tarde desta terça-feira, no conjunto Tiradentes, no bairro Aleixo, zona sul de Manaus.
a polícia ainda vai investigar se o osso é de alguém do sexo feminino ou masculino. Segundo um morador da área, Emanuel, profissionais da limpeza da prefeitura trabalhavam ali na rua Leopoldo Miguel quando se depararam com o crânio entre o lixo e acionaram a polícia. A 16ª Companhia Interativa Comunitária atendeu a ocorrência e isolou a área. O Departamento de Polícia Técnico-Científica e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros estiveram no local. O Instituto Médico Legal removeu o crânio, que será examinado. Agora a gente fala de um homem com tornozeleira eletrônica que foi morto enquanto caminhava aqui na capital. O corpo do detento, monitorado por tornozeleira eletrônica, até o momento ainda não identificado, foi encontrado na rua Boa Esperança, no Crespo, nas proximidades ali do Igarapé, do 40, na zona sul aqui da capital. De acordo com a 7ª Companhia Interativa Comunitária, Emanuel, a vítima caminhava na rua e foi morta a tiros por homens até então não identificados, que tomaram rumo ignorado. Moradores da rua Boa Esperança, ao serem questionados pela própria polícia, afirmaram não conhecerem este homem. Os militares explicaram que o silêncio sobre o caso é resposta a represálias que testemunhas recebem caso indiquem os autores do crime da localidade. Olha, o corpo do homem foi removido por agentes do Instituto Médico Legal, onde o corpo permanecerá até que seja reconhecido por familiares. O caso segue em investigação da Delegacia de Homicídios e Sequestros. Agora a gente fala de uma grávida que foi encontrada morta aqui na capital, viu, Emanuel? A polícia é suspeita de agressão. Uma mulher grávida, ainda não identificada, deu entrada morta no serviço de pronto atendimento da Alvorada na noite desta terça-feira. A vítima foi encontrada desacordada pelo próprio marido na residência localizada na rua 7, no bairro Alvorada 3, na zona oeste aqui da capital, Emanuel. Ela foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel e, ao dar entrada na unidade de saúde, os médicos detectaram hematomas no corpo da gestante e acionaram os policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária. Os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, eles foram até o SPA para obter mais informações com a equipe de saúde que atendeu a vítima. O delegado plantonista da DHS informou que só terão mais informações sobre o caso quando os agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica fizerem a perícia do corpo, viu, Emanuel? Esses foram os casos que a gente traz hoje para você que assiste o Manhã no Ar ao vivo na manhã de hoje. Muito obrigado, Emanuel. A gente volta a qualquer momento na nossa programação e mais detalhes desses casos no Alô Amazonas. Agora, Bruno, a gente acabou de receber a informação de que o detento morto lá na Zona Sul foi identificado pelo nome de Gleidson, não é isso, minha diretora? Gleidson é o nome deste detento, deste homem que estava com a tornozeleira morto lá, infelizmente. A gente começa a edição com desgraça, né? O Bruno, que é uma pessoa absolutamente agradável, acaba tendo que trazer essas informações. Coisa horrível, um crânio de alguém ser encontrado no Igarapé. Parece uma notícia corriqueira. A gente anuncia tanto problema aqui que parece uma coisa... a cabeça de alguém foi encontrada ali no Igarapé, para ver o nível de violência que a gente está inserido, né? Bruno, obrigado por trazer essas informações para a gente. E, pessoal, tem uma coisa, o Bruno participou sexta-feira passada de um desafio lá no programa do Siqueira e ele está correndo o risco de voltar nesta sexta-feira novamente, porque o público está votando aí. E eu queria te perguntar, Bruno, dá para liberar o áudio dele, meu diretor? Eu queria perguntar se você vai ter coragem de colocar a mão na ratoeira. Será que ele está me ouvindo? Não é isso que eu estou preocupado, Emanuel. Eu estou preocupado porque até então, eu estou te ouvindo sim.
Eu até então não estava concorrendo a esse desafio, estava super tranquilo, estava de folga no programa Alerta Amazonas, só fazendo as ocorrências policiais. Mas ontem o público, né, no YouTube, Brunoso, eu não sei se o público gosta de mim ou se eles me amam, porque para quererem me colocar, para botar a mão na ratoeira é complicado, né? Mas pelo menos tem uma coisa boa, né? Vai ter duzentão. Vai ter duzentão lá, então se eu pegar pelo menos esses 200 no fim de semana, eu vou estar feito, né? Faz diferença, né, Bruno? Muito bem. E a mão também não vai atrapalhar. Se fosse a língua, ia atrapalhar ele fazer o trabalho dele, mas é só a mão, pode botar aí, bota ele lá na ratoeira lá. Bruno, um abraço, meu irmão, bom dia, bom trabalho pra você aí na externa, viu? A gente segue aqui no Manhã no Ar com informação. Vamos trazer uma notícia ainda da área policial, mais interestadual, viu? Um presídio no município de Rondonópolis, isso fica no estado do Mato Grosso. Desse presídio, 15 detentos gerenciavam o escritório do crime. A quadrilha, especializada em clonar anúncios de vendas de carros na internet, de dentro da cadeia, foi presa, viu? Segundo a polícia, centenas de pessoas foram vítimas deste golpe. Aqui no Amazonas, uma dessas vítimas teve um prejuízo de R$27 mil. Os primeiros registros do golpe começaram em 2017. O crime era articulado por 15 detentos dentro de um presídio que fica no município de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Os bandidos cometiam ação criminosa por meio de um site de compra e venda. Como funcionava o golpe? A quadrilha acessava um site de compra e venda e checava os anúncios. Dependendo do modelo e valor do carro, um dos suspeitos agia como um intermediário e colocava o plano em ação. O criminoso entrava em contato com o proprietário e ganhava confiança. Dizia que tinha interesse pelo veículo, mas para fechar o negócio, a vítima teria que deletar o anúncio da internet. A postagem do anúncio era feita de forma muito bem planejada. Eles clonavam a publicação da vítima e alteravam todos os dados, inclusive um novo preço no automóvel. A partir disso, o anúncio atraía novos interessados. O golpista se apresenta como o novo proprietário do carro para o interessado em comprar. Para o vendedor real, ele dizia que mandaria um parente ou um amigo para avaliar. No entanto, o amigo é o comprador interessado no preço baixo. O estelionatário explica para as duas partes que o valor entre eles não pode ser negociado. Foi o que aconteceu com esse empresário de 37 anos que preferiu não se identificar. O carro que ele iria comprar era desse modelo, do ano de 2018. No dia 6 de junho deste ano, o homem entrou em contato com um dos membros da quadrilha através do WhatsApp. Nessa conversa, a vítima perguntou se o carro já havia sido vendido. O golpista respondeu não e perguntou qual seria a forma de pagamento. Disse que seria transferência, no caso. E por volta de 9 horas da manhã, ele pediu que eu fosse ver o carro, se eu gostaria de ficar com o carro. Em um outro trecho da conversa, o bandido mandou um áudio falando para a vítima se identificar como uma pessoa que estaria devendo. Aí você pode ligar para ela, aí você só se identifica que é o rapaz que quer olhar o carro, que eu avisei ela agora há pouco, que é o cara que eu tô devendo. Fala que é o rapaz que eu tô devendo a dívida, que ela já sabe quem é, que ela tá esperando. Eu fui até a faculdade, onde ele disse que ela estaria. Eu encontrei, vi o carro, gostei. E quando eu saí de lá, falei para ele que eu iria ficar com o carro. Ele mandou os dados de uma conta do Banco do Brasil e fiz a transferência, né? E quando eu fui ver, depois, no outro dia que eu vi que eu tinha caído no golpe, eu fui ver essa conta já era de Rio Branco, no Acre. O prejuízo foi de quanto? 27.500. Que não volta mais, né? Não. Essa modalidade praticada por estelionatários atingiu centenas de pessoas em todo o Brasil.
No Distrito Federal, por exemplo, mais de 200 vítimas caíram no golpe e no Amazonas não foi diferente. A equipe de investigação aqui de Manaus esteve no Mato Grosso e cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão. Viajamos até o local. Foi uma ação muito rápida que nós contamos também muito com a colaboração do sistema prisional. Identificamos as celas, fizemos a contenção muito rápida e passamos a fazer as revistas. Para nossa surpresa, encontramos em uma das celas 35 chips e na outra mais 35 chips com os DDDs anotados, que eram os números que eles utilizavam para fazer as vítimas pelo Brasil todo. Apreendemos também 3 telefones celulares e muitos cadernos com anotação de número de possíveis vítimas e de veículos. Então eles utilizavam ali a cela como um verdadeiro escritório do crime. Eles foram colocados para um isolamento dentro do presídio e está sendo preparado também a transferência desses presos. Parabéns à polícia pelo trabalho feito, pelo trabalho de investigação que daqui de Manaus conseguiu reconhecer, conseguiu identificar essa quadrilha lá no estado de Mato Grosso. A Amanda Morim também e a equipe que trabalhou, que atuou na produção dessa reportagem. A gente vê neste caso aqui, esse é mais um caso que demonstra como os criminosos estão articulados dentro das cadeias. Demonstra, inclusive, a possibilidade de favorecimento para a entrada desses chips, mais de 30 chips numa cela, outros 30 chips noutra cela, fora os telefones celulares. Um aparelho desse dentro da cadeia é utilizado como uma arma de crime. Uma arma para crime. Vejam, escritórios do crime montados dentro das cadeias. De dentro das cadeias que estão surgindo também essas ordens para as execuções que ocorrem nas ruas. De dentro das cadeias, criminosos estão comandando o tráfico, estão comandando quadrilhas, grupos de bandidos. De dentro das cadeias. Essa investigação, esse tipo de investigação precisa continuar, mas mais do que isso, as autoridades precisam efetivamente separar, segregar o preso da sociedade. Ele não pode ter mais influência sobre a sociedade. Os direitos dele, sim, precisam ser mantidos. O direito de ver a família, de ser visitado e conversar com o advogado, isso está mantido, está na lei, está na Constituição. Mas o direito, a possibilidade de continuar cometendo crimes, mesmo depois de preso, faz com que as penas não tenham sentido. Faz com que todo o nosso Código Civil, o trabalho da justiça brasileira não tenha nenhum sentido. Se dentro do encarceramento, se dentro das prisões, eles são capazes de continuar cometendo crimes, e crimes assim em escala interestadual, crimes organizados, do ponto de vista da aplicação dos golpes, por meio de site de internet e tudo. Como a Amanda explicou naquela arte aí na reportagem, eles eram capazes de manter esse contato com a vítima e com o vendedor, que também era vítima, com as vítimas. Quantos crimes não aconteceram? Eu falo isso porque é de dentro das cadeias que podem também estar surgindo as ordens que estão provocando esses medos, esse medo todo que a população tem, essas mortes todas nas ruas. E é por isso que eu vou trazer este caso agora, uma situação muito complicada, a situação de um homem que foi preso com drogas, dinheiro e uma balança de precisão. Agora, olha só como essa situação é complicada. Coloca, por favor, Caio, as imagens. Deixa Vanusa e Caio, por favor, deixa as imagens rolando aí. Qual é a situação deste homem? Ele tem um filho. Ele tem um filho que tem uma dívida do tráfico de drogas, uma dívida com bandidos. E aí ele ficou com medo. Ele ficou com medo porque não importa se o dono da droga está preso ou não está preso, se o dono da droga é o maconheiro, o dono da boca do bairro, não importa onde ele está. Quem deve para o tráfico de drogas, se não pagar essa dívida, acaba, no fim das contas, pagando com a própria vida. Agora, imagina você, meu amigo, na situação de pai, saber que o teu filho se envolveu com o que não devia, se envolveu com o que não deveria,
agora está devendo, está com a vida em risco. Esse homem aí afirmou para a polícia que entrou para o tráfico de drogas para pagar essa dívida do próprio filho. O resultado é esse aí, está preso, o filho continua devendo e esse drama familiar aí só continua. Essa prisão ocorreu depois de uma denúncia anônima. Edivaldo Valente Pérez, de 40 anos, foi preso na rua Algodão Roxo, no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Foi depois de denúncias anônimas que os policiais civis aqui do 30º Distrito Integrado de Polícia conseguiram colocar as mãos no Edivaldo. Com ele, na residência do Edivaldo, os policiais encontraram todo esse material aqui que você está vendo em cima da mesa. Uma quantia aproximadamente de R$200, maconha, cocaína e oxi. Mais essa balança de precisão, algumas anotações e esses 2 celulares. Toda essa droga estava, cada uma escondida, aqui dentro dessas bolsinhas, aqui tudo escondido. E o mais intrigante é que o Edivaldo estava vendendo as drogas para pagar uma dívida do seu filho de 18 anos, uma dívida do tráfico. Só que agora ele acabou se enrolando. Uma denúncia anônima por meio do disco de denúncia da delegacia, número 98409-3030, ao qual consignava uma venda de entorpecentes ao final da rua Algodão Roxo. Já batia com o endereço ao qual nós já tínhamos de um velho conhecido nosso, né, que por coincidência se tratava da mesma pessoa, que é o filho do Edivaldo, que é o Wendry. Né? Então decidimos, com essa denúncia já descrevendo a casa e etc., realizar essa abordagem, já que a venda estava acontecendo naquele momento. Fomos ao local, encontramos a droga, encontramos uma pessoa. Né? Ocorre que dentro da casa percebemos que havia algo de errado, porque grande parte da droga, a cocaína ali, a maconha e o dinheiro, se encontravam nos pertences do pai, no caso o senhor Edivaldo, que é o preso. Isso não estava errado. Então, conversando ali, analisando o fato, o próprio Edivaldo nos informou que, de fato, a droga estava com ele e ele estava vendendo essa droga para pagar uma dívida do seu filho com um traficante. Certamente o seu filho deve ter perdido essa droga em algum momento ali no passado e ele ficou com essa dívida. E aí um pai, para salvaguardar, talvez, quiçá, a vida do seu filho, estava ali vendendo para pagar essa dívida. Certamente uma situação que pode e ocorre em vários lares aqui dessa cidade, algo deplorável, mas infelizmente o pai se encontra na conduta, de uma das condutas do crime de tráfico, que é vender. Então, infelizmente, ele foi preso e esperamos aqui que o filho tenha a hombridade de aparecer aqui na delegacia para também assumir a sua culpa. Ele ainda será ouvido, o Edivaldo, mas assim de primeira mão ele falou algo do que seria essa dívida de R$3.000 do filho dele com o tráfico de drogas, se ele usava ou se ele vendia? Nós acreditamos que essa dívida ela se vem da venda, mas essa confirmação só após a oitiva do mesmo, né? Mas informalmente ainda estamos analisando, mas acreditamos que essa dívida seja em razão de venda. No caso, ele vai responder agora por qual crime. Ele já tinha alguma passagem pela polícia, o pai? O flagranteado, no caso, ele não possui nenhuma passagem no sistema. Essa é a sua primeira passagem pelo crime de tráfico. Assim, ele vai ser autuado em flagrante delito e após encaminhado à audiência de custódia, onde a autoridade judicial decide se ele vai à cadeia ou se ele sai em liberdade na audiência de custódia. O local já era conhecido pela polícia, como o delegado Torquato Moser informou para a gente aí. O filho deste homem, inclusive, identificado já pela polícia também como traficante naquela área. E a informação que o delegado passa é que o débito é com o fornecedor. Sabe quando alguém compra mercadoria para o comércio? Tem muita gente que compra a prazo, né? Compra mercadoria para vender e depois, com o apurado, vai pagando as promissórias, vai pagando os boletos da mercadoria que comprou para comercializar. O filho dele pode ter feito isso. Fez uma encomenda de drogas para vender. E aí não pagou. E olha a situação em que coloca o pai dele. Olha a situação em que coloca o pai dele. Na situação de ter que assumir essa dívida para proteger o próprio filho. Isso é o que o suspeito está falando aí na delegacia, é o que ele declarou para a delegacia.
Agora, meus amigos, sinceramente, será que cometer um crime remenda uma outra situação? Não tem outra forma de ganhar dinheiro, não? Tem que ir para essa vida fácil? Eu coloco entre aspas o fácil, porque está aqui, está preso, foi preso. Vai pagar o que agora? Vai vender o que agora atrás das grades? Se é que vai ficar atrás das grades. Mas, enfim, um crime para cometer outro crime, eu me solidarizo, eu tento me colocar na posição deste pai, tendo um filho ameaçado. A gente não cria filho para virar bandido, a gente não cria filho para se envolver com um traficante, ninguém cria filho imaginando que o filho vai se envolver neste mundo aqui. Agora, o cara se misturar com esse tipo de situação também, acabar se envolvendo também com isso, cometendo os mesmos erros que o jovem está cometendo, o jovem pelo menos tem a desculpa de ser jovem. Ah, eu não sabia, eu não tinha experiência, ninguém me falou, eu fui me envolvendo, foi amizade, foi a camaradagem, mas e qual que é a desculpa dele? Tamanho velho, se metendo nisso tudo. E esse não é o único caso, não. Troca, por favor, coloca o caso que a gente vai mostrar agora, da senhora que foi presa, ela e o filho dela. Ela e o filho dela. É mais um caso de tráfico de drogas envolvendo pessoas da mesma família. Dessa vez foi registrado lá no bairro Santo Antônio. Olha aqui, olha só, algemada. Sabe por quê? Porque a polícia recebeu uma denúncia anônima, que esse material estava sendo vendido lá no Santo Antônio, e quando chegou lá, descobriu a droga escondida debaixo do colchão desta mulher. Se Esse era o caso filho aconteceu... que estava cometendo, a mãe entrou no crime também. Pode soltar a matéria agora, por favor. Esse caso aconteceu após denúncias feitas aos policiais civis aqui do 5º Distrito Integrado de Polícia. Os policiais receberam uma denúncia informando que várias pessoas estariam aterrorizando no Beco da União, no bairro Santo Antônio. Inclusive, estariam ameaçando pessoas com armas. Rapidamente, os policiais civis foram até o local e, chegando lá, eles encontraram o Bruno Wellington Barros da Silva, de 22 anos, e a Silvana Barros da Silva, de 38 anos. Ao serem indagados pela polícia, o Bruno confessou que a droga estaria escondida debaixo da cama da mãe de Silvana. Os policiais fizeram as buscas e encontraram aproximadamente 500 trouxinhas, supostamente de cocaína, e uma porção 100 gramas aproximadamente de maconha. Delegada, é um caso que chama atenção porque é mãe e filho, né? Eles confessaram que os dois tinham participação aí nesse tráfico de drogas? Olha, a princípio eles negam a participação, né? O Bruno lhe diz que ele apenas estava guardando o entorpecente para uma pessoa que ele não conhece, e que essa pessoa pagou para ele a quantia de R$50 e que ele teria colocado essa droga então embaixo da cama da mãe dele e ela sequer sabia que a droga estava embaixo da cama dela. Bem difícil que uma pessoa não saiba que uma entorpecente tenha sido guardada embaixo da sua cama. Até porque para que nós encontrássemos essa droga, a gente teve que levantar o colchão e ele não teria como guardar esse entorpecente sem que a mãe dele soubesse. Agora, a gente sabe, delegada, que o caso foi através de denúncias, né? A população ligou para os policiais civis, rapidamente os policiais foram até o Beco União e a denúncia dizia que pessoas estariam aterrorizando lá no Beco União, né? Com armas. Foi encontrado algum tipo de arma durante essa operação, delegada? Não, nesse momento não foram encontradas as armas, nós até diligenciamos em outros endereços, mas ainda não encontramos e contamos com a participação da população que continue denunciando e nos ajude a retirar essas armas de circulação. Já foi verificado aí se a mãe e o filho eles possuem passagens pela polícia? O Bruno até tem passagem quando menor de idade, em situação de tráfico também, mas a Silvana não tem passagem ainda. O que acontece a partir de agora com a mãe e com o filho, delegado? Bom, eles foram agora fazer os procedimentos de exame de corpo de delito e vão ser encaminhados à audiência de custódia, onde o juiz vai decidir o destino deles. Uma situação complicada. Eu discordo da delegada, é possível sim que o filho tenha escondido isso sem o conhecimento da mãe. Não estou defendendo ninguém não, mas é porque muitas vezes os pais não sabem mesmo o que os filhos estão aprontando. E se essa possibilidade for confirmada, ou se foi realmente isso que aconteceu, que falta de senso de um filho desse de colocar a própria mãe numa situação como esta, né? Algemada.
algemada, a troco de quê? De R$50 para guardar drogas? De R$50? Infelizmente é isso que os traficantes estão fazendo. Para não serem eles os presos e o material apreendido com eles e eles incriminados por estarem com a droga, eles fazem isso. Contratam, sublocam o depósito, os armazéns da droga, e as pessoas que muitas vezes acham que não, eu não vou, a pessoa pensa que não está cometendo nada errado, que não está fazendo nada errado. Não, é só para eu guardar, eu não vou vender, a minha casa não vai virar boca de fumo, mas eu vou só guardar aqui. O que acontece muito no interior, né? Os traficantes se aproveitam muitas vezes da necessidade, da situação econômica que está difícil mesmo, não está fácil, se aproveita disso, chega, olha, bota na mala, leva esses tabletes aqui contigo de maconha, eu te dou uma ponta, eu te dou uma grana. A pessoa acha que não está fazendo nada demais, está só transportando, está só guardando, mas está aqui o resultado, olha, é tráfico de drogas. Se você produz, se você planta, se você processa, se você guarda, se você transporta, se você vende, é tráfico de drogas. Vai responder pelo crime de tráfico de drogas, como este filho e, infelizmente, também como esta mãe. Lá no mutirão, a população tentou fazer justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos é um termo que a gente costuma dizer, mas a gente sabe que isso não é justiça não, viu? Isso foi depois de capturar um homem suspeito de assaltar passageiros de um micro-ônibus. Coloca na tela, por favor, a imagem dele para as pessoas de casa acompanhar. É isso aí, olha. A polícia foi acionada e ele foi preso. Mas um outro envolvido nesse crime conseguiu fugir. Esse homem aqui, identificado como Otávio Mesquita, está sendo apresentado no 6º Distrito Integrado de Polícia porque ele estava com um outro comparsa assaltando um ônibus do transporte coletivo, aquele executivo que circula mais especificamente em algumas zonas da cidade. Ele estava com um comparsa que conseguiu fugir durante essa ação ali no mutirão, na zona norte de Manaus. Eles entraram no coletivo e aí resolveram então, nesse momento, anunciar o assalto. Foi então que a população, vendo a atuação deles, conseguiu, em um determinado momento, deter esse assaltante. O outro conseguiu fugir pulando o muro do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e ele ainda aí recebeu um carinho, viu, dos passageiros desse ônibus até a chegada dos policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária que conseguiram aí prender ele e trazer para a delegacia. Os policiais já falaram para a gente que ele é um velho conhecido da polícia, já costuma praticar aí alguns atos como esse e agora vai passar por audiência de custódia que deve definir se ele vai permanecer preso ou vai responder em liberdade. A gente estava chegando no final da linha já, e aí eles levantaram, eles estavam sentados no fundo, nas últimas cadeiras, eles levantaram e foram para frente já anunciando o assalto. Então tinham, acredito que umas 5 pessoas, fora a cobradora e o motorista, e aí eles já foram para cima do motorista com a faca, né, e o outro ficou pegando as coisas dos outros, né, puxando. Foi muito rápido, a gente ainda tentou ir atrás também, e aí foi que nós conseguimos pegar um e eles se dispersaram, né, e aí o outro fugiu com a bolsa e os pertences e a gente conseguiu pegar um ainda. É assim que eles agem, esperam o ônibus ficar um pouco mais vazio, porque quando tem muita gente é complicado, sobretudo armados com arma branca. Neste caso, como essa testemunha, esta vítima, na verdade, eles estavam com uma faca. E vejam, o motorista é o primeiro porque é quem está conduzindo o veículo, eles dominam logo o motorista para que não haja nenhuma reação por parte dele. E o outro, o comparsa, faz a limpa no ônibus. Neste caso, meus amigos, a população conseguiu capturá-lo. E o resultado não podia ser outro, não poderia ser outro. Tinha alguém lá no lugar para defender a população? Tinha algum outro instrumento legal, alguma lei ou algum procedimento no nosso sistema judicial ou alguma coisa que colocasse nesses 2 homens, nesses 2 suspeitos, o receio de cometer o crime? Não, eles estão absolutamente à vontade. A população teve uma oportunidade de reagir. E aí, meu amigo, sinceramente, o que você espera que as pessoas fizessem num caso como esse? Né? O correto, o adequado, é prender
segurar até a chegada da polícia. Esse é o correto. É o correto. Porque, afinal de contas, nós não somos bandidos. A população não é bandido. Vai responder violência com violência, as coisas só pioram. Este é o correto, é o que deveria ser feito. Agora, para quem está sendo assaltado quase todos os dias, ou para quem já foi assaltado várias vezes, ou só precisa uma vez, só precisa ser assaltado uma vez para a pessoa saber exatamente o que é estar sobre a mira da arma, ouvindo ameaças de criminosos assim. E outra, sabendo que no dia seguinte, que amanhã, que na semana que vem, que no mês que vem pode estar suscetível a esse mesmo tipo de situação. Meus amigos, a população não tem mais paciência. A população não tem. Se ficar a cargo das pessoas, repito, se ficar a cargo das pessoas resolver o problema da segurança pública, é esse tipo de cena que a gente vai estar mostrando aqui. Espancamentos, em alguns casos linchamentos também. Recentemente trouxemos um caso nas mesmas circunstâncias. Bandido assaltando ônibus, foi linchado pela população. Olha, os ânimos também ficaram exaltados ontem no centro da cidade. A população agrediu um suspeito. E olha o que ele fez. Ele roubou e esfaqueou uma mulher naquela área. Ele só não foi linchado porque os policiais militares da ciclopatrulha chegaram a tempo. Esse homem confessou o crime, mas confessou o crime de roubo, mas negou ter ferido a vítima. Os policiais da ciclopatrulha receberam uma denúncia via CIOPS. A denúncia informava que um homem estaria sendo espancado pela população. O homem é esse aqui, ó. A gente percebe que ele está com sinais de espancamento. Quando os policiais chegaram lá, eles impediram que a população batesse mais ainda nesse homem, identificado por Edivaldo Dias Passos, de 35 anos. A gente vai conversar agora com o cabo J. Santos, ele que estava nessa ocorrência e vai dar mais detalhes para a gente. Cabo, como que foi que aconteceu tudo isso? Quando vocês chegaram lá, o que a população informou exatamente? Por que ele estava sendo espancado? Positivo. A gente recebeu uma denúncia via CIOPS que na próxima praça da polícia, um elemento estava sendo espancado por populares, motivo estava roubando uma senhora lá. Ao chegar no local lá, encontramos o mesmo desacordado na calçada, cheio de hematomas, né, ensanguentado. Pedimos um apoio via CIOPS para apoio das viaturas, chegaram rapidamente no local lá e fizemos o isolamento até o SAMU chegar para dar prestação de socorro ao mesmo aí. Agora, a informação que tem que esse homem aí, o Edivaldo, ele estaria assaltando, inclusive ele esfaqueou uma mulher, foi isso, cabo? Como que aconteceu? Positivo. A população falou que ele está tentando roubar uma senhora lá, uma moça de 25 anos. Ela reagiu, segundo lá o pessoal, reagiu lá ao assalto, ele esfaqueou ela no braço e na mão, né? E foi socorrida por populares, levada ao 28 de agosto, né? Para ser atendida. Quando chegamos lá, ela não se encontrava mais no local, mas o mesmo estava lá já desacordado no local lá. Já tem informações se ele já tinha passagem pela polícia? Sim. O Edivaldo ele é conhecido lá da área do centro, né? Tem algumas passagens por furto, associação ao tráfico, roubo, essas coisas assim, entendeu? Mas não estava respondendo em liberdade. Aí ele costuma furtar e roubar o pessoal lá com um outro casal lá, né, que não foi pego pela gente. Estava no mesmo local lá, mas populares disseram que eles fugiram e ele ficou. Após os procedimentos médicos, né, o suspeito ele veio aqui para o 1º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. A gente vai tentar conversar com ele para saber qual é a versão. Você confessa que estava assaltando lá nessas proximidades? Confesso, mas eu não furei ela não, foi ela que segurou a faca. Você se arrepende do que fez? Muito. Foi ela que segurou a faca. Imagina esse negócio aí. Desculpa o sorriso, que a gente está falando de crime, a gente está falando de um negócio sério. E aí rir numa hora dessa não combina muito, mas pensa comigo. Imagina a cena. A dupla chega, anuncia o assalto, faz o arrastão no centro da cidade. O cara está com a faca na mão. E aí, de repente, a mulher se joga e segura na faca. E se machuca. O que vocês acham? Será que foi isso que aconteceu? Será que foi isso que aconteceu? Se jogou. A mulher se jogou e se feriu no braço, entendeu? Se feriu na mão e se feriu no braço. Acho, inclusive, que ela tomou a faca dele e cortou. Vá contar outra história, meu irmão. Vá contar outra história. Para não dizer outra coisa.
Aí a imagem dele no chão, a imagem precisou ser embaçada, a gente embaçou aqui para trazer aqui no Manhã no Ar. Esse horário, há muitas crianças assistindo o nosso programa, a gente não vai mostrar isso. Mas, mesmo para as crianças, é importante. Diretora, será que dava para a gente recuperar essa imagem da reportagem que ele está apresentado lá no backdrop da polícia, lá na delegacia, no primeiro DIP? Vamos tentar, Vanusa, para mim, por favor? Por favor. Olha essa imagem do rapaz. Olha aí, ó. Foi essa faca aí que a vítima correu para cima e segurou. Olha como este homem foi espancado no centro da cidade. Olha a forma como ele foi agredido. Mas, Emanuel, você disse que não era para mostrar a imagem porque tem crianças assistindo, famílias na frente da televisão tem. E, meninos, eu estou mostrando isso aqui, meninos, para exemplificar o resultado da atividade criminosa. Vamos estudar, vamos fazer alguma coisa de útil para a nossa sociedade. Isso aqui não é vida para ninguém. Esta vítima, esta jovem de 25 anos, foi vítima deste homem e do outro que conseguiu fugir, essa facada poderia ter sido num órgão vital, poderia ter sido, inclusive, uma situação fatal para esta vítima. Resultado dessa atuação, da ação criminosa de bandidos, porque isso aqui é de bandidos que atuam no centro da cidade, que infelizmente muitos crimes cometidos por eles não são registrados, porque as vítimas não acreditam que nada será feito. Você mesmo que está me assistindo, que já foi vítima no centro, de furto ou de roubo, esse tipo de situação, poucas pessoas procuram a delegacia, poucas pessoas fazem a denúncia, porque acham que não tem mais jeito. Muita gente sequer vai ao centro de compras da cidade de Manaus justamente com medo de ser vítima desse tipo de gente aqui. E olha o resultado, olha a reação da população. Encheu cabra de peia. Está todo machucadinho. Está todo machucadinho. Podia ter sido muito pior. Se a ciclopatrulha demora mais um pouquinho, a situação aqui, o resultado dessa ocorrência poderia ter sido outra. Se os criminosos não têm medo da lei, não têm medo de mostrar a cara na televisão ou nas câmeras de vigilância, de serem reconhecidos, não têm medo de fazerem vítimas, de assaltar carros, casas, de espancar, de esfaquear pessoas das ruas, não tem medo de nada disso, tem medo de morrer. E a população, pelo que a gente está percebendo, está perdendo o receio ou tirando as barreiras éticas e disposta, inclusive, a chegar às últimas consequências, viu? Deixa a gente seguir. Lá na zona norte, aqui da cidade, um jovem de 18 anos foi preso, suspeito de assaltar uma pastelaria. Exatamente. A gente tem informações sobre este caso, informações com a Juliana Silva, que já está posicionada aqui para conversar com a gente. Juliana, traz as informações deste caso. Como é que foi que a polícia chegou até esse suspeito? Muito bom dia para você. Bom dia para você, Manuel. Bom dia para você que nos ouve, que nos assiste aqui no Manhã no Ar. Bem, logo após os assaltantes fugirem do local, porque eram dois, a polícia chegou, estava fazendo patrulhamento de rotina, foi falado sobre as características dos dois. Depois ela seguiu para o bairro do Mutirão e foi lá que ela encontrou com eles. Você pode acompanhar aí na sua tela o momento em que estava acontecendo o assalto na pastelaria. Bem, logo após esse momento aí que os assaltantes fizeram tudo isso, eles empreenderam fuga. Foi aí que a polícia chegou, foi informado das características, seguiu para a comunidade Mutirão e encontraram os dois, eles fugiram. A polícia então baleou um deles, atirou contra um deles, ele foi atingido, o que ficou ferido, ele caiu da moto, o outro seguiu, deixou o comparsa para trás. A polícia então conseguiu alcançar, esse suspeito que ficou no chão, sangrando. Ele foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e depois ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Manuel, imagina, né? Exatamente. Juliana, obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto a conversar com você sobre outros assuntos. Daqui a pouquinho a gente volta a te chamar aqui no Manhã no Ar, viu?
Olha, e um caso de violência doméstica, mais um caso de violência doméstica foi registrado, dessa vez lá no bairro Jorge Teixeira, após uma denúncia anônima. A vítima era a própria mulher do suspeito, um homem de 43 anos. Esse que está aparecendo aí no vídeo, que está com a cara manchada, borrada, justamente para não ser identificado, mas não ele, para que não se identifique a vítima. Ele foi preso e encaminhado à delegacia. Mais um caso de violência doméstica registrado aqui na Zona Leste de Manaus. Dessa vez, a vítima é uma mulher de 48 anos. Nós não vamos divulgar o seu nome justamente para preservar a sua identidade. Os policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária estavam fazendo monitoramento nessa região da cidade quando receberam uma denúncia através do CIOPS. A pessoa que estava do outro lado da linha relatou que uma mulher estava sendo agredida por volta das 9 horas da noite. O agressor, o próprio companheiro. Os policiais agiram rapidamente e se deslocaram até o local. E por pouco esse caso não se transformou em uma tragédia. Sim, porque ocorrências como essa, de uma agressão, pode evoluir para até para uma tentativa de homicídio ou propriamente o homicídio. E a guarnição, após chegar no local, o infrator ele continuou ofendendo a sua companheira e já tinha agredido. Com isso foi dado voz de prisão e conduzido ele, juntamente com a sua companheira, para a delegacia especializada. E é aí que a gente costuma salientar que as mulheres precisam denunciar. O que ocorre é que a companheira não denuncia porque depende do seu agressor, né? Principalmente em relação aos filhos. E acredito que esse é o principal motivo de muitas não denunciarem. Comandante, como é que a sociedade faz para entrar em contato com os policiais aqui da 30ª SICOM, se porventura notarem qualquer tipo de violência? O nosso telefone, 24 horas, 98842-1732. 98842-1732. Olha, não tem mais isso de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Acabou esse negócio. Você não precisa nem se identificar, é ligar para a polícia e dizer que está ocorrendo uma agressão. E se você tiver certeza que a polícia vai chegar a tempo, ou mesmo que a polícia chegue depois que a agressão terminou, mas que a vítima está machucada, a ocorrência segue do mesmo jeito. Então acabou essa história de o cara tá espancando a mulher, tá fazendo o que acha que tem direito de fazer e você ficar aí, não se manifestar, não denunciar, é omissão, é conivência. É conivência. Se você sabe de algum caso de agressão, sabe que a vizinha, que a cunhada ou que alguém da família está sendo espancado de forma continuada e não faz nada, é como se você estivesse espancando junto. É nosso dever e obrigação, sim, denunciar. Denunciar, até porque esses agressores, quando chegam perto da polícia, ficam tudo mansinhos, viu? Tudo calminhos. Uma carreta tombou na Avenida Nathan Xavier, na zona leste aqui da capital. O acidente aconteceu no momento em que o veículo pesado fazia o retorno em uma ponte que liga o bairro São José ao Novo Aleixo. O acidente foi por volta do meio-dia, neste trecho, onde fica um retorno aqui na Avenida Nathan Xavier, uma das vias principais que liga a Avenida das Torres a vários bairros da zona leste da capital. Segundo informações de um dos representantes da empresa responsável por este caminhão-carreta, o veículo vinha naquele sentido da Avenida Nathan Xavier, quando o condutor fez esta curva para fazer o retorno e novamente pegar um outro trecho da avenida. No momento da curva, a carga que era levada dentro do container deste caminhão-carreta acabou pesando para o lado direito, o que fez com que o veículo tombasse aqui no canto desta via. Segundo informações deste representante da empresa, a carga que era levada eram pelo menos 20 bobinas de plástico, o que totaliza 10 toneladas de carga só neste container aqui levado por este caminhão-carreta. O impacto, no momento do tombamento,
deixou vários prejuízos, principalmente aqui na dianteira deste caminhão-carreta. O para-brisa, como a gente pode ver, ficou totalmente danificado, o retrovisor também bastante danificado. Inclusive, nós recebemos vários vídeos de moradores aqui da área que estavam passando por este trecho no momento do acidente. Inclusive, um desses vídeos mostra o motorista do caminhão-carreta sendo resgatado aqui neste local. Olha só o momento em que outro caminhão-carreta passa por este trecho com muita dificuldade. É realmente uma curva que precisa ser feita com bastante redução de velocidade, justamente para evitar esse tipo de acidente. O condutor do veículo foi socorrido por moradores da área e depois encaminhado para o serviço de pronto atendimento mais próximo. Ele não corre risco de morte, foi encaminhado apenas com ferimentos leves. Os agentes do Manaus Trans estão aqui no local para fazer a orientação dos condutores de veículos aqui na área e também para verificar a retirada deste caminhão-carreta aqui no local. Lembrando que este não é o primeiro acidente deste tipo envolvendo bobinas de plástico. Recentemente, na Avenida Efigênio Salles, um outro caminhão também, no momento da curva, acabou tombando por conta do peso da carga. É necessário que os motoristas de carreta, em geral, tenham alguma experiência no transporte de cargas pesadas. O acondicionamento da carga também reflete na segurança da direção, da condução do veículo. E diante de uma curva tão fechada como essa, é necessário realmente reduzir a velocidade. É impressionante como alguns carreteiros dirigem em Manaus, a velocidade que eles dirigem e acabam provocando acidentes como esse. Se houvesse alguém no acostamento, um veículo do lado de lá ou alguém passando na calçada, esse acidente poderia ter sido muito grave, viu? 6 horas e 59 minutos, a gente encerra agora, 7 horas da manhã agora. Nós encerramos a nossa transmissão pela rádio, pela FM O Dia, agradecendo os nossos ouvintes, você que está com a gente sempre de segunda a sexta, de 6 às 7 da manhã. Tenham todos uma excelente quarta-feira e amanhã a gente se encontra aqui a partir das 6 horas. Na TV a gente segue e agora vamos voltar a falar um pouco de Amazonas, viu? Dessa situação aí das queimadas, o nosso estado, a nossa região, a região amazônica entrou no noticiário nacional e até internacional. E nesse contexto, o Amazonas apresentou uma redução no número de focos de calor, isto segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O estado saiu de terceiro no ranking nacional em agosto para sétimo em setembro. Deixa eu explicar isso aqui. Em terceiro, com o maior número de queimadas. Então a gente de terceiro baixou para sétimo. Mas quem vai explicar melhor essa situação para a gente é a Amanda Amorim, que já está posicionada aqui no nosso link, vai falar com a gente ao vivo sobre essa situação. Amanda, muito bom dia para você. Explica para a gente, por que houve essa redução no número de focos de queimada? Você tem essa informação? Oi, Emanuel Cardoso, muito bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Manhã no Ar. Olha, acredita-se que a queda no número de queimadas seja o resultado das ações que estão acontecendo no sul da Amazônia, coordenadas aí pelo governo do estado do Amazonas, pelo governo federal, também pelos órgãos que estão apoiando essas ações, como o próprio Corpo de Bombeiros, o Exército Brasileiro, o Instituto de Proteção da Amazônia. Só para você ter uma ideia, Emanuel Cardoso, nos primeiros dias de setembro foram registrados 11.142 focos de queimadas. Para você ter uma ideia, mudou esse número. Agora, na Amazônia, ocorreram aí 812 casos, ou seja, é uma redução que a gente já consegue observar e percebe que essas ações estão surtindo efeitos. É claro, essas fiscalizações ainda estão acontecendo, é um monitoramento também tecnológico, tem também um apoio da tecnologia, que está monitorando os locais onde foram registrados os focos de queimadas. A maior preocupação agora, Emanuel Cardoso, é em Apuí e também Humaitá, porque esses locais, durante a visita, é claro, do Exército Brasileiro, foi confirmado que há muitos focos de incêndios ainda. Então, o Exército Brasileiro está trabalhando agora em combate
não só nos locais onde foram registrados, onde eles acompanharam, viu, essas causas, mas também com educação ambiental. Está ocorrendo, é claro, em todo o Brasil, essa informação, essa comunicação para que as pessoas possam se atentar aos danos, né, da Amazônia Legal. Se sabe que é um assunto importante, muitas pessoas acompanharam até na mídia mundial esse caso, e o Amazonas, só para você ter uma ideia, estava, como você mencionou, em terceiro lugar, e depois dessas ações acabou ficando em sétimo aí no ranking. É um saldo muito positivo. Essas ações ainda vão continuar, inclusive no sul da Amazônia, estão continuando, o Exército Brasileiro está monitorando, e a gente acredita, né, que esses números possam cair no decorrer dos dias. De 11.142 focos que foram registrados nos primeiros dias de setembro, agora passou para 812 focos. Ou seja, o trabalho continua, o Exército Brasileiro está tendo o apoio também da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. O governo do Amazonas também está apoiando, passando todas as informações necessárias, entendeu? Sobre esses municípios, inclusive, é claro, o Maitá. E a gente acredita que no decorrer dos dias vamos noticiar uma nova redução. Eu volto com você. Ok, Amanda, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco eu volto a conversar com você. Daqui a pouco eu falo também, a gente mostra as imagens do drone, viu? Para ter essa panorâmica, para a gente dar uma olhada como é que está o céu da nossa capital em relação à fumaça, a cortina de fumaça que nós vimos se formar no mês de agosto. Agora em setembro, realmente, o céu de Manaus está um pouco mais claro. Daqui a pouco a gente mostra isso nas imagens do drone. Sobre essa situação das queimadas, eu particularmente tenho uma preocupação. Como alguém que morou e conheceu o interior e que vem do interior do estado, eu sei que muita gente que tem pequenas propriedades precisa roçar, derrubar e queimar para plantar. É como faz a farinha, é como planta a macaxeira, é como planta alguma coisa para sobreviver. Para sobreviver mesmo, estou falando de sobrevivência. É algo que precisa ser estudado, porque agora está proibido queimada no Amazonas e os órgãos estão protegendo, estão realmente fazendo o trabalho de fiscalização que precisa ser feito. Mas eu me preocupo com o pequeno produtor, preocupo com aquela família, com as famílias que moram no Amazonas, como se aprendeu culturalmente a sobreviver na nossa região. Enfim, olha, a gente tem interação do nosso telespectador, não tem? Por meio do nosso WhatsApp, coloca na tela, por favor, o WhatsApp para as pessoas de casa verem aí, agendarem, anotarem. Está aí, 9291-2167. Assistindo o Manhã no Ar, a Poliana Menezes, lá no Riacho Doce 2. O nenenzinho está com certeza esperando uma crítica Kids. Aqui embaixo tem lá no Grande Vitória, né? O pessoal que está assistindo, a mãe que está assistindo com o bebezinho, assistindo lá a nossa programação. Olha esse comentário aqui. É algo muito inusitado essa reportagem sobre carros vendidos de dentro das cadeias. E o mais impressionante é que eles foram presos de novo. E agora? Para onde eles vão se já estão presos? Tinha que levar uma punição mais dura, pois os mesmos fazem isso porque a lei é muito falha e fraca. Eles não estão lá para tirar férias, e sim para pagar pelos crimes que cometem. Aqui no Brasil já era para ter prisão perpétua. Tem muitos desses presos que não estão nem aí para ressocialização. Para esses aí, era prisão perpétua. Fica aí a minha visão em relação a isso, é o KCG, a pessoa que subscreve este termo. KCG, eu penso da mesma forma. Da mesma forma, não, em relação à prisão perpétua, eu não penso isso não. Mas em relação ao fato dos caras estarem presos. Já está na cadeia. Foram identificados como criminosos, foram apresentados novamente, voltaram para a cadeia, vão ser condenados por esse outro crime pelo qual foram identificados, mas e aí? Mas e aí, se eles cometeram um crime dentro da cadeia, vão puni-los de que forma? Vão puni-los de que forma? Então, é uma restrição de liberdade que não funciona. O segregamento, o aprisionamento, não está funcionando, não está surtindo efeito, viu, KCG? Eu concordo com você nesse sentido. Bom dia, Manuel, estamos ligados no Manhã no Ar. Manda um beijo para as minhas filhas, para a Maísa e Heloísa,
lá de Manacapuru. Um beijo para as meninas, olha, já estão fardadas, eu acredito, né? Devem estar indo para a escola daqui a pouquinho, com muitos alunos aí que antes de ir para a escola assistem a nossa programação. Um abraço, beijo para as meninas. Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um rápido intervalo, depois a gente volta, viu? Porque a gente tem notícia boa, viu? Daqui a pouco, depois do intervalo, são 151 vagas de emprego para hoje, divulgadas pelo Cine. Tem ainda a informação de um homem que foi detido próximo a uma escola estadual por importunação sexual. Ele estava cometendo hábitos libidinosos na frente dos estudantes. Este cabra aí. A gente traz essa informação, essa reportagem, daqui a pouquinho depois do intervalo.